Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, resumão de notícias, um dos quadros que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Para quem não conhece, é um vídeo quinzenal onde eu pego as principais notícias e rumores do mercado de hardware PC Game e trago em um único vídeo, num formato mais compacto para atualizar você que não tem muito tempo para acompanhar diariamente tudo que é anunciado. Hoje eu vou falar sobre uma nova variante da GTX 1650, sim, mais uma placa. Vou falar também sobre um novo Core i9, sim, mais um Core i9. Sobre uma polêmica envolvendo um comparativo de notebooks feita pela Intel. Vou falar também sobre mais um vazamento da 3080 Ti, dessa vez pela Asus. Isso significa que as placas devem sim estar chegando por aí no mercado. Vamos falar sobre vazamento de testes da APU 4700G, a primeira APU octa-core para o mercado de desktops, entre outras coisas. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Começando aqui com um slide que aparentemente não deveria ter sido apresentado ao público pelas pessoas, mas por algum motivo acabou sendo divulgado, aonde a Intel faz uma comparação com dois notebooks, um notebook da MSI, equipado com Core i7 10750H, e um notebook da Asus com um CPU concorrente, um Ryzen 9 4900HS, aonde o CPU Intel consegue entregar ali um desempenho melhor nos jogos de 18% a 23%. Até aí tudo bem, seria só mais uma comparação, porém a polêmica é que foram utilizadas GPUs diferentes nos notebooks. No notebook da Intel, da MSI equipado com CPU Intel, foi utilizada uma RTX 2060. No notebook da Asus equipado com CPU AMD, foi utilizada uma 2060 Max-Q e não são as mesmas GPUs. A versão Max-Q procura se adaptar para a realidade de um notebook mais fino, tanto que o notebook da AMD, aqui nesse caso, é mais fino e também é menor. Essa GPU tem um TDP reduzido, com isso, clocks reduzidos, obviamente a performance dela é inferior em relação à 2060. No slide da Intel, dá a entender que o Core i7 oferece um desempenho superior quando claramente a GPU para ele foi melhor, e isso também impacta em certos cenários. Em comparativos de notebooks, às vezes a gente vê que os reviewers não trazem exatamente a mesma GPU, porque é um comparativo baseado em preço. Por exemplo, eles colocam ali um notebook com uma 2070 e um i7, e um notebook com uma 2060 e um Ryzen 9. Mas eles comparam a partir do preço. Quanto você consegue comprar, sei lá, $1.000 até $1.500, o que você consegue comprar? É um comparativo válido. Mas quando parte de dentro do próprio fabricante, levanta aquela suspeita, porque claramente, né, eles tentam puxar um pouco para o lado deles. E existem notebooks da AMD nessa mesma faixa de preço do notebook da MSI e com a mesma 2060, não era necessário usar a Max-Q. Por exemplo, aqui o TUF A15 também tem a mesma tela 15.6 do notebook da MSI e a 2060 completa. Ou o ROG G15, que é a versão superior em relação ao G14 que foi utilizado ali, também custando $1.300. Então vem a pergunta, será que com a 2060 comum, ao invés da Max-Q, os resultados seriam os mesmos? O que vocês acham? Comenta aqui nos comentários. Em um outro slide dessa apresentação deles, interna, né, é mostrada uma APU Ryzen 5 3400G, comparando com o Core i3 9100F mais uma 1050. E claramente o Core i3 ganhou porque está utilizando uma GPU dedicada para isso, enquanto que a APU estava ali apenas com a sua Vega 11. Mas a APU é um chip muito caro, especialmente porque tem uma GPU integrada muito forte. Você observa que, se fosse, por exemplo, a AMD fazendo essa comparação, ela poderia muito bem colocar o 9100 versus essa APU e falar, ó, a nossa APU tem um chip gráfico integrado muito superior. Cada um pode comparar da forma que quiser, cada um puxa para o seu lado, obviamente. Mas você pode pegar um CPU AMD mais barato, sem vídeo integrado, por exemplo, um 1600, um 1600AF, que é um CPU bem interessante, e colocar a mesma 1050, e você vai ter um CPU com triplo de threads no sistema, e isso ajuda em vários outros cenários. Enfim, então
é apenas marketing, e em todos esses anos acredito que vocês já devam ter percebido que não dá para você confiar cegamente nisso. Agora eu vou falar sobre o Alder Lake. Para quem acompanha os resumões aqui do canal, vocês lembram que eu comentei em outros episódios sobre a 11ª e a 12ª geração Intel, mesmo que a 10ª geração acabou de lançar. Existe um rumor que a 11ª geração pode chegar ainda em 2020. Isso não seria novidade, aconteceu no passado, 2 gerações no mesmo ano, mas tudo bem, a gente não vai falar sobre isso hoje. A Alder Lake deve ser o codinome da 12ª geração e o socket deve ser o LGA 1700, que traz uma contagem de pinos muito maior em relação ao atual 1200. Ou os CPUs vão ficar maiores ou esses pinos vão ficar menores para comportar ali, por exemplo, uma compatibilidade com os coolers que nós já temos no mercado. O vazamento vem supostamente de dentro da própria Intel, em seu site de recursos de desenvolvimento, que não é público por razões óbvias. Nele nós vemos o nome Alder Lake, o nome do socket LGA 1700, e essa plataforma deve trazer várias novidades. Uma delas é o suporte a DDR5, o suporte à arquitetura de CPUs com núcleos grandes para atividades pesadas e núcleos menores para atividades mais leves, tal como o Big Little da ARM ou ARM. Deve trazer também uma nova arquitetura no CPU, nos núcleos do CPU, entre outras novidades, como por exemplo o PCI Express 4.0, que já deve ter sido implementado a essa altura na 11ª geração também. Eu sigo atualizando vocês acerca de qualquer novidade. Até o presente momento, a 10ª geração é a mais recente, mas a 11ª geração também deve chegar muito em breve, talvez até 2021, segundo o que a gente já sabe, nas mesmas placas atuais de 10ª geração. Segue aquele ritmo da Intel. 2 gerações, troca o socket. Então nós teremos 2 gerações, um 1200, depois vem aí o 1700 com mais pinos. E no último resumão eu comentei com vocês sobre vários rumores e vazamentos das placas Ampere NVIDIA 7 nanômetros que deve chegar ainda nesse ano. Eu mostrei o modelo de referência, o Founders Edition, com 2 fãs, uma na frente, uma atrás, uma coisa diferenciada ali. Mostrei o suposto preço desse cooler, que seria bem caro, algumas especificações, alguns testes que supostamente vazaram ali. E como eu disse para vocês, em todos esses anos cobrindo esse mercado de hardware, sempre que começa a aparecer muita coisa, é porque está chegando perto. Nós já estamos em julho, existe uma expectativa que essas GPUs cheguem em setembro desse ano, apenas 2 meses, tá? O site VideoCardZ recebeu de uma fonte anônima uma captura de tela de uma apresentação, onde a 3080 Ti da Asus é mostrado. O design mudou em relação às placas da série 1000 e série 2000, o nome da placa é mostrado no canto inferior, confirmando ser uma RTX 3080 Ti. Ela segue com 3 fãs, iluminação RGB na parte superior e aparentemente tem um novo cooler. As supostas especificações também foram vazadas, é importante ressaltar que isso não é confirmado. A RTX Titan Ampere deverá ter 5.376 CUDA cores, 24 GB de memória. A 3080 Ti, 5.248 CUDA cores, 12 GB de memória. A 3080, 4.352 CUDA cores e 10 GB de memória. Em um outro vazamento, também não confirmado, uma GPU Ampere desconhecida apareceu no teste do 3D Mark Time Spy, onde ela rendeu cerca de 30% a mais em relação a uma 2080 Ti, que é um bom salto de desempenho. Agora, não se sabe se essa seria a 3080 Ti, e é esperado que de TI para TI tenha sim um salto de desempenho. Os mais otimistas chegam a dizer que pode ser uma 3080, ou seja, a 3080 Ti deve ter aí pelo menos 50% acima de uma 2080 Ti. Será que vai ser tudo isso? Será que essa redução dos 12 nanômetros para os 7 nanômetros pode trazer um grande salto de desempenho, tal como aconteceu no passado quando a NVIDIA saiu de Maxwell 28 nanômetros para Pascal 16 nanômetros? Comenta aqui embaixo o que você acha. E aqui no canal já comentei com vocês sobre as variantes da GTX 1650 e de como a indústria de semicondutores funciona. Quando uma empresa como a TSMC, uma GlobalFoundries, faz ali os seus processadores, as suas GPUs para AMD, para os seus clientes, eles fazem uma certa fornada, e quando o chip não é qualificado para ser, por exemplo, um Ryzen 9, eles tentam ver se ele funciona como um Ryzen 7, ou como um Ryzen 5, ou como um Ryzen 3. E para isso eles desabilitam partes defeituosas para tentar
fazer aquele chip funcionar e ser comercializado no mercado. Não entenda mal, o chip não tem um defeito, ele foi apenas desabilitado para ser utilizado como uma opção mais barata. Isso acontece tanto em CPUs quanto em GPUs, AMD, NVIDIA, não importa. Então uma 1660 Ti, caso não passe nessa qualificação, ela pode ser uma 1660 Super, uma 1660, uma 1650 Super, ok? Agora, em um resumo passado, eu comentei com vocês sobre variantes da 1650, que a NVIDIA lançou inicialmente com memória GDDR5, aparentemente depois ficou caro de produzir placas com GDDR5, ela trouxe uma versão com GDDR6, silenciosamente, e depois trouxe também a versão 1650 Super, que além de ter GDDR6 também tem mais CUDA cores. Ok. Agora nós temos aparentemente uma nova 1650, chamada de 1650 Ultra. Tá? E a grande diferença em relação à 1650 comum é que essa versão Ultra utiliza uma GPU equivalente a uma RTX 2070, a TU-106. Uou, quer dizer que você compra uma placa dessa e tem performance de 2070? Não exatamente, acabei de explicar para vocês. Existe um certo lote com GPUs 2070 ou 2060 TU-106 com algum defeito, eles venderam para um fabricante específico, que foi a Galaxy, até onde eu vi, não sei se vai ter outras marcas fazendo isso, mas a Galaxy lançou essa versão chamada Ultra, reduzindo as especificações da 2070 para se adequar à realidade de uma 1650. Então, tudo é igual, CUDA Core, TMU, HOP, memória GDDR6, enfim, ela é uma 1650 para todos os efeitos. Superior um pouquinho em relação à versão comum GDDR5, puramente porque tem uma memória do tipo GDDR6. A única coisa que eu vi que ficou diferente foi o TDP, afinal é uma GPU ainda fisicamente grande, talvez na redução não foi tão eficiente para reduzir o TDP ao ponto de ficar igual a uma GPU comum, tá? Bom, aparentemente apenas a Galaxy está vendendo isso e apenas ao mercado chinês. Não existe expectativa se isso vai chegar no mercado brasileiro, no mercado global como um todo. Afinal, na China tem muito espaço para vender, são muitas pessoas que moram por lá, ok? Então esse chip ainda continua inferior ao 1650 Super e pouco superior em relação a 1650 comum do tipo GDDR5, tudo bem? Bom, muitos estão esperando os testes dos novos Ryzen XT, infelizmente eu não recebi nenhum para testes, então não espere ver eles aqui no canal tão cedo, mas uma das coisas que eu mais estou esperando para ver agora são as APUs Zen 2, essas sim que vão trazer um salto de performance bem expressivo em relação às APUs que nós temos no mercado. Até então, você tinha ali 3200G, 3400G, 4/8. Agora a gente vai ter APU de 6 núcleos e 12 threads e APU de 8 núcleos e 16 threads, tal como a 4700G, que é o objetivo desse vídeo, tá? Aqui nós temos uma APU que foi vazada no teste do AIDA 64, mostrando a sua latência, os seus resultados, onde na latência da memória ela conseguiu obter 47,6 nanosegundos, utilizando uma RAM bem alta, diga-se de passagem, 4.233 MHz em Dual Channel. De qualquer forma, é um avanço para esses CPUs trazer esse tipo de latência. Hoje nós já vemos algo parecido nos CPUs Intel, comparando, obviamente, puramente a latência da memória. A latência dos CPUs Intel ainda é menor em relação dos CPUs Ryzen, que tenta compensar isso com uma generosa quantidade de cache L3. A próxima geração dos Ryzen Zen 3, que chega esse ano, é esperada que eles cheguem no formato monolítico, talvez todos os núcleos dentro de um único CCX, evitando esses gargalos da interconexão entre partes ali do chip. A gente espera ver mais sobre isso em breve. A Intel pode estar prestes a lançar o novo Core i9, né? Apesar de já ter anunciado vários dos seus CPUs de 10ª geração, essa seria uma versão um pouco inferior a um 10900K e um pouco superior em relação a um 10900 sem o K. Estou falando do i9 10850K, que foi vazado no Geekbench, que é um benchmark bem popular utilizado aí mundo afora. Esse CPU é muito similar ao 10900K, faz overclock, a única diferença é que ele tem um clock ligeiramente inferior, cerca de 100 MHz, pouca coisa.
teoricamente, né, faz sentido que ele seja um pouco mais barato que o Core i9-10900K, e com isso ele pode trazer uma competição reforçada contra esses novos Ryzen XT que estão aparecendo no mercado, ou contra os Ryzen que já tinham aí, como o Ryzen 9, o Ryzen 7, por exemplo. Um outro teste que vazou no Geekbench é um CPU desconhecido, Rocket Lake, da 11ª geração, com 8 núcleos e 16 threads, e esse deve ser o teto da próxima geração, mesmo que agora a gente tenha CPUs de 10 núcleos. Segundo rumores, a 11ª geração vai trazer apenas CPUs de 8 núcleos e 16 threads, porém com outras melhorias internas, por exemplo, o DMI 3.0 X8, PCI Express 4.0, gráficos integrados Xi, abandonando aqueles gráficos Iris Plus que eles utilizavam até então, entre outras novidades, como um novo design, uma nova arquitetura no núcleo, substituindo a já velha de guerra Skylake. E para fechar o resumão, pessoal, mais um rumor sobre os consoles da próxima geração. No último resumão eu comentei com vocês sobre o PlayStation 5, e aquela versão que não traria o Blu-ray, seria uma versão digital e supostamente deveria ser mais barata, já que está tirando um recurso do console. Agora nós temos vários vazamentos, vários rumores sobre um Xbox Series S. Assim como no passado a gente teve o One X e o One S, que é um pouco mais barato, tem um hardware inferior, o Series S também deve trazer um hardware inferior para atender um público mais casual, que quer jogar apenas em Full HD, em 1040p, mas não quer comprar um console antigo, como o One X ou o One S, e sim partir para um novo console com CPU Ryzen, GPU Navi RDNA 2, uma nova arquitetura mais otimizada, enfim. Bom, segundo os vazamentos, esse Series S teria 1/3 do poder computacional do Series X. Enquanto o Series X tem ali na casa dos 12 teraflops, esse console teria na casa dos 4 teraflops e 7.5 GB de memória de vídeo para ser utilizado. E aí vem aquela pergunta, mas Lucas, o One X não tem 6 teraflops? Então esse console vai ser inferior ao One X. Pode ser, a gente espera ver um comparativo, um review dos dois, mas é importante ressaltar que esse console traz uma arquitetura nova, RDNA 2, e um CPU muito superior em relação ao Jaguar utilizado nos One X. Agora nós temos CPUs Ryzen de terceira geração, com arquitetura Zen 2, tá? Isso pode contar bastante, a gente precisa esperar para ver um teste lado a lado para realmente ter certeza sobre isso. Ray Tracing ainda é incerto se vai ter ou não, e tudo isso aqui é apenas um rumor. A gente espera ver mais informações de um evento que a Microsoft deve fazer nesse mês, onde talvez ela apresente até mesmo o preço dos consoles, que continua na incerteza. Eles vão esperar até o último momento para falar qual vai ser o preço, porque a Sony está esperando o preço da Microsoft, a Microsoft está esperando o preço da Sony, as duas vão ficar até o último segundo para poder apresentar isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse aqui é mais um resumão do canal. Durante a semana eu vou trazer mais reviews para vocês, então acompanhem aqui, se inscrevam no canal, daqui a 15 dias vem mais um resumão. Não se esqueçam de olhar aqui na descrição os nossos patrocinadores. A primeira na descrição aqui, que é a HyperX, que está patrocinando esse vídeo. Nós temos também as lojas Terabyte Shop, PC Gamer, Hardware. Quando você compra lá, ganha uma pequena comissão, isso ajuda a manter as coisas aqui no canal para continuar trazendo conteúdo para vocês. Não gera nenhum custo para você, mas gera uma pequena comissão para mim. Nós temos também a loja do meu amigo Edu Ferrari, ele trabalha com SSDs e RAM de alto desempenho no Mercado Livre, e a Performance Solutions, que trabalha com Water Cooler Custom e hardware importado ali de uma forma geral. Você pode selecionar, fazer ali a sua cotação com eles, tá bom? Lives de gameplays lá na plataforma roxa, na Swift, não vou falar o nome certo dela, está aqui na descrição quem quiser acompanhar. Pessoal, um grande abraço, tchau, tchau, até mais.